Olá, tudo bem? Voltamos para mais um estudo essa semana. E eu tô nessa vibe de luz e sombra. Como o último desenho, a construção do rosto ficou ruim, eu resolvi fazer as partes do rosto e tentar aplicar um pouquinho de luz e sombra. O primeiro que eu vou fazer é o nariz, né? Que é a nêmesis de muita gente, que é o pior, porque o nariz em si, ele é uma composição difícil de fazer, porque ele é composto da luz e sombra, tá? Porque como ele é algo que fica sobre a face e ele tem uma forma básica que você só consegue ver pela aplicação da luz e sombra, às vezes é um conceito difícil de construir. Então eu usei 3 bolinhas para dar o formato básico e ele é um triângulo, na verdade, né? Porque ele começa na base aqui em cima, na base da sobrancelha, um pouco abaixo, né? E ele desce até, inclusive tem uma bela sombra embaixo dele que vem até o lábio, né? Então, a partir dessa construção simples que está estranha, eu vou aplicar o conceito de luz e sombra, porque ele se aplica nas laterais, na parte inferior dessa forma do nariz. E essa construção, ela é mais baseada na aplicação que a sombra dá sobre ele do que somente a uma forma básica. Por isso que a gente vê muita gente fazendo no nariz só um risquinho, ou só uma sombra, ou só as narinas. Porque como ele influi muito nessa luz e sombra, às vezes num rosto mais simples, ele quebra muito a expectativa, e se você ficar tentando resumir ele em linhas, você acaba fazendo uma coisa grosseira. Diferente de uma boca, de um olho que você consegue controlar melhor. Então, ele é basicamente uma figura feita com luz e sombra, tá? Então, se você está trabalhando num desenho mais simples, com pouca luz e sombra, você tem que resumir muito essas linhas para ele não ficar grosseiro. Vou dar uma esfumada agora, igual no exercício passado, que é você aplicar esfumado esse lápis que eu coloquei, né? Esse lápis está um tom mais avermelhado, mas ainda assim um lápis. E eu dou essa esfumada e volto com o próprio lápis por cima, porque o lápis ele aceita ser aplicado em várias camadas. E vou reforçando essas sombras e essa luz que eu fiz no desenho, né? Não vou dizer que é o melhor dos narizes que eu já desenhei, eu achei que faltou detalhar melhor as narinas, né? Mas dá para entender bem esse conjunto de formas desse degradê que tem que ser colocado. Esse nariz com muitos detalhes, ele só funciona no rosto com mais detalhes. Então não adianta fazer um rosto simples e tentar colocar esse nariz que vai ficar estranhíssimo, né? Então, vou aplicar bem agora. Melhorou com as narinas. Tem que colocar uma especificação das narinas, senão não dá para entender. Uma vez que o nariz ficou mais ou menos, vamos para um próximo item. Uma próxima... Ainda falta um pouquinho, né? Deixa eu colocar. Aí não consigo ir pro próximo. O nariz ainda tá me incomodando. Bom. O que mais que me incomodou aqui? Um degradê melhor entre as partes. Faltou um pouquinho de luz também, né? Só até aplicado um pouco de luz. Bom. Assim eu tenho um conjunto mais simples. Vamos passar para o próximo. Esse é mais conhecido. Eu vou tentar fazer um olho. Aí o olho em si, os componentes dele é sempre os mesmos, né? A pálpebra, a íris, e em cima deles eu vou colocar uma construção de luz e sombra. Então o modelo simples é bem simplificado mesmo, com uma forma mais... Eu não estou conseguindo fazer o desenho só com linhas, eu já estou aplicando a luz e sombra em cima deles, né? Então, eu já estou reforçando um pouco essa luz e sombra do objeto.
entre o que é mais claro e o que é mais escuro já na linha. Mas eu vou aplicar muito mais a luz e sombra na construção do que eu estava fazendo. Então aqui eu tenho já a forma mais básica da figura, onde eu consigo ver os elementos que vão construir esse olho. Só que em cima desses elementos eu vou tentar aplicar o máximo que eu puder de luz e sombra para construir uma imagem mais bonita, tá? Então eu vou dar esse volume que eu estava vendo nas figuras simples, há 2 desenhos atrás, só que nessa figura única que vai ser o olho. Então eu já estou imaginando onde vai ter luz, já vou colocando a íris com alguns detalhes de construção e cor, que ela é mais diferenciada. A parte branca do olho, ela não é totalmente branca, porque ela é uma esfera por baixo disso tudo, né? Então ela tem um volume ali. Então eu coloquei um pouco da sombra da própria pálpebra sobre ele, né? E vou aplicar um pouco de um tom mais escuro nas áreas e vou tentar criar um degradê, porque ele tem essa sombra da pálpebra na própria íris, que também é uma figura arredondada ali junto com o conjunto. E vou tentar, aí que tá, chega um ponto que não é só luz e sombra, é textura, né? A íris, ela tem toda uma textura interna. Vamos pôr um pouco de luz e sombra na pele, que é parte do conjunto. E eu ainda não usei o esfuminho, né? Então eu tô mais delimitando onde eu quero que seja mais claro, mais escuro, com essas linhas mais soltas, tá? E agora com o esfuminho eu consigo dar um degradê um pouco mais interessante. Vocês viram que eu deixei para fazer os cílios por último. Como os cílios estão por cima de todo esse processo de luz e sombra da pele, do olho, é interessante eu deixar ele por último, porque se quando eu fosse esfumar, eu esfumaria também o cílio. Então eu vou deixar ele para dar um retoque no final, tá? Na forma final da figura. Então vamos pôr um pouquinho mais de luz e sombra. Quando a gente olha para um detalhe em si, ele tem muitos detalhes. O olho, por exemplo, de longe, ele não consigo ver tanto detalhe nele. De perto, sim. E não adianta eu fazer um desenho que eu vou ver a 2 metros, 1 metro, com todo o detalhamento do mundo, que vai sumir quando eu afastar. Então eu tenho que pensar no tamanho dessa imagem. Então, como eu só quero um olho aqui, eu vou usar a pontinha do lápis para dar mais detalhes, né? E vou criando. Aqui já tá ótimo, mas tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando eu aplicar os cílios aqui no olho. Vamos pôr mais alguns detalhes. Somente agora vamos para os cílios. O cílio, ele normalmente, assim de perto, você consegue ver todos os pelinhos dele. São vários pelinhos juntos que formam o formato dele. Então ele não é um simples pelo ou uma simples parte escura, né? São pelos que se encontram. Então, quanto mais próximo eu observo a figura, mais fácil é para mim ver que são esses pelinhos grudados, né? Então, coloquei na parte de cima, vamos escurecer um pouco mais. Essa compreensão também existe embaixo, eu também tenho cílios na parte inferior do olho. O engraçado é que mesmo com um olho masculino eu também tenho. Mas se eu olhar de perto, ou olhar um desenho bem realista mesmo, eu consigo ver os cílios. Mas se eu for simplificar, por cílios dá uma cara estranha pro desenho, né? Então, eu acho que depois que eu coloquei os cílios, deu uma boa... vitalizou o olho, né? Eu consegui uma boa textura dentro da íris, né? A pupila ficou bem escura. Então eu vou retrabalhar só alguns detalhezinhos, porque quando eu coloquei os cílios eu achei que ficou faltando em alguns pontos dar um pouco de luz e sombra ali no formato, mas na geral ficou muito melhor que o nariz, né? Então vamos fazer uma boca agora. A boca eu também gosto, que dá para pôr bastante detalhe na boca. Então eu vou começar com uma forma simples, o lábio superior e o lábio inferior, e vou tentar carregar
dentro desse conjunto, a luz e sombra que vai me dar o volume da boca, tá? Então, às vezes eu tenho alguns truques, algumas imagens para fazer o lábio ficar mais bonito, mas o básico é que começa assim, você faz um lábio superior, um lábio inferior, e eu deixei até um espacinho branco no meio, como se estivesse meio que sorrindo, e vou acrescentar. A boca em si, o que dá a forma dela é a sombra também. Só que a gente consegue simplificar muito mais com alguns traços, porque muitos desenhos que a gente vê já tem essa simplificação. Então a gente acaba adicionando isso ao nosso repertório de desenho e acho que está dentro. Mas a questão é, eu tenho o formato da boca superior e inferior. Vou deixar aqui no canto. E em cima dela, desse formato, é que eu vou trabalhar a luz e sombra. Então, o lábio superior, superior, ele é mais escuro, o lábio inferior eu vou deixar mais claro, mas eu vou aplicar a textura já na direção. Então eu estou fazendo a sombra inferior da boca, ficou bem forte, porque é o que a gente tem uma diferença aqui embaixo que forma a sombra da boca. E vou aplicando as linhas já no formato do lábio para aproveitar essa textura que eu estou fazendo aqui, tá? E a ideia é aplicar o lápis várias vezes até eu conseguir uma textura e uma forma do lábio melhor. Quando eu faço isso, eu vou reforçando as sombras onde eu acho que tem que reforçar mais e eu consigo um desenho mais próximo do que eu quero. Vamos dar uma esfumada, que é o processo. Aí eu perco muito dos traços, tá vendo? E fica mais um degradê da forma. Com esse degradê da forma, eu volto e aplico de novo os traços, porque esses traços não estão dando só luz e sombra, eles estão dando a textura da boca também, tá? A boca tem esses estriadinhos que a gente vê, né? Então eu estou aplicando ele nas direções para me dar, além da luz e sombra, dar a textura e o volume que eu quero na boca, tá? Todo esse processo, acho que dos 3 que eu fiz aqui, o olho ficou melhor, porque o olho eu consegui dar a luz e sombra melhor até agora. Vamos aplicar um pouquinho mais de luz e sombra na boca. E eu consegui dar um valor melhor em parte interna. Então realmente parece que ela está com a sombra interna, né? Vamos pôr um pouco mais de escuridão embaixo para reforçar as diferenças. O canto da boca sempre é mais escuro, que é onde fecha. Vamos iluminar um pouco alguns pontos, né? Aproveitar e apagar, que também a borracha também faz parte do processo. A gente apaga para dar o formato, como deu mais vida, eu apagar para ter o resultado. Então, dentro desse estudo de luz e sombra, eu consegui 3 elementos interessantes. O nariz, eu acho que eu ainda preciso me aplicar mais na construção, né, da forma. O olho ficou bem interessante e a boca ficou mais ou menos. Vou usar um tom meio que de laranja, né, mais bege, que lembra um pouco o rosto, para fazer uma definição dos elementos aqui. Vão ser 3, né? E o resultado me agradou interessantemente. Mas eu preciso muito melhorar a minha construção do nariz, tá? Como eu tinha visto no outro desenho, eu preciso estudar mais a construção do rosto. Eu não estou conseguindo construir tão bem quanto eu gostaria. Mas a ideia foi estudar um pouco de luz e sombra e eu acho que o resultado ficou dentro do que eu esperava. O que vocês acham? Vocês também acham que o nariz ficou ruim? Eu poderia ter feito uma boca um pouquinho melhor? Escreve aqui embaixo o que você está achando dos estudos. Se você gostou, segue o canal, dá um joinha no vídeo que ajuda bastante. E eu espero vocês na próxima semana, no próximo estudo. Até lá! Tchau!